Ah, conseguimos. Oi, boa noite a Boa todos. noite, as pessoas estão entrando É, ainda, mas vamos assim, esperá-los. você está ouvindo bem? Tô ouvindo bem, e você? Eu estou bem, eu estou ouvindo bem. É, gente, assim, todo mundo já sabe, né? É a primeira, assim, a segunda live que a gente faz, Vólia. Vólia é uma amiga de muitos anos, mas mais do que isso, mais do que uma amiga pessoal, ela é uma tremenda professora. Poucas pessoas entendem de direito de trabalho como ela entende. A Giovana está aqui. Devagar, mãe, mas já tem 96 pessoas no ar, eu acho que não é justo com as pessoas. Mas, assim, vamos lá. A Vólia é uma pessoa assim, que a gente conhece há muitos anos. Talvez poucas pessoas no Brasil entendam o direito de trabalho como ela. Não só porque ela foi desembargadora, mas porque e é militante hoje, é advogada trabalhista, mas porque ela é uma estudiosa, né? São vários livros publicados. Eu tive a honra de, quando ainda era deputada, na reforma trabalhista, ter a assessoria da Vólia. A gente fez mais de 100 emendas, quer dizer, a gente conseguiu melhorar um pouquinho, porque era muito pior o texto, muito pior. Eu acho que assim, ainda ficou muito ruim a questão do trabalho intermitente, mas se alguma coisa a gente pôde fazer na comissão, a Laura Carneiro pôde fazer na comissão, para melhorar a reforma trabalhista foi devido à assessoria, aos conselhos, à expertise da Vole. Então, primeiro, agradecer de público, né? Vou pedir para ela se apresentar para vocês, agradecer a todo mundo que está no ar. Eu sou meio cega, mas estou vendo aqui, as pessoas vão entrando, então agradecer a todos que estão nos ouvindo e a gente espera que essa horinha que a gente tem seja absolutamente produtiva, tire as dúvidas das pessoas. A gente vai estar também ao vivo, retransmitindo no Face, então se você pode mandar pergunta pelo Face também. A gente já tem algumas aqui, mas as pessoas hoje me ligaram, olha, perguntando as coisas, perguntando, mas e o meu caso, como é? Enfim, a gente vai tentar um pouco resumir isso nesse Tá. tempinho que a gente tem, para tentar ajudar as pessoas nesse momento tão difícil, né? E se a gente for ver os números, olha, cada dia aumentam mais, e a gente não, as pessoas estão perdidas, ninguém sabe se faz isolamento ou não faz. É para fazer, né? Todos os grandes especialistas estão mandando que a gente fique em casa, então é para ficar em casa. É difícil, é difícil. É um momento econômico, a economia vai sofrer? Claro que vai sofrer. É bom não estar trabalhando? Claro que não é bom não estar trabalhando. E é por isso que a gente chama a Vólia, para a gente saber os direitos dos trabalhadores nesse país a partir, nesse momento tão difícil. Né? Vou dar uma informação antes dela. Vou primeiro deixar ela se apresentar e depois a gente começa um pouco a falar no que aconteceu hoje, né? Em função da medida provisória do verde e amarelo. Vólia, com vocês. Então, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem for assistir depois, né? Quem não está no ao vivo. Quero agradecer a Laura. A Laura, além de ser uma amiga, ela é uma excelente pessoa no sentido de ser comprometida com o que faz. Quando ela atuou na comissão da reforma trabalhista como deputada federal, ela vestiu a camisa de melhorar aquele texto, colocá-lo de uma forma mais jurídica e menos pior do que estava para os trabalhadores. É claro que a gente não conseguia de todo alterar algumas questões, mas as principais questões, coisas que vocês nem imaginam, que estavam lá, não estão mais, mas é óbvio que as pessoas só leem o que publicou a parte final. Então, eu agradeço muito a Laura de ter podido participar e colaborar naquele momento. Bom, deu uma falha aqui, Ih, Vólia, mas nós já mas já voltamos. voltou. Isso, já voltei. Foi o telefone que tocou, alguém ligou, aí deu uma falha. Bom, então, primeiro eu agradeço a Laura, acho que ela novamente está muito preocupada com essas medidas provisórias, com a caducidade da medida 905, mas hoje a gente vai ter a sua vez. Desculpa, deu um tilt aqui, mas enfim. Não tem problema, não. Bom, te agradecendo.
né, esse carinho de estar participando com a gente hoje. A gente fez aqui, em função do que as pessoas têm perguntado. A primeira pergunta veio da Leila, eu acho que talvez seja a mais certa das perguntas. Como ficam as ações trabalhistas nesse momento? Quer dizer, a justiça trabalhista está parada, não está parada, os juízes estão trabalhando? Não, os prazos processuais, não só da Justiça do Trabalho, mas de qualquer justiça, por força do CPC, eles estão suspensos Código de porque Processo Civil. Uma das causas de suspensão de prazos processuais é a força maior. E o Decreto Legislativo 6 decretou o estado de calamidade pública e a medida provisória em relação ao direito do trabalho, 927, disse que é hipótese de força maior. Então, se não fosse um ato do próprio TST, da própria Justiça do Trabalho, seria do CNJ, né? Conselho Nacional de Justiça. Todas as justiças têm prazos paralisados. Mas, como a gente sabe, hoje, pelo menos na Justiça do Trabalho, mais de 80% dos processos, talvez 70%, quase 80%, são processos eletrônicos. Então, os juízes estão produzindo sentenças. Estão trabalhando. Todos os dias eu faço recurso, embargo de declaração, corrijo petição inicial, estamos ajuizando, isto é, o que não está ocorrendo por conta do isolamento social são as sessões e as audiências. Mas o TST já determinou que a partir do dia 4 de maio, o TST vai ter sessão virtual. Só que a audiência não dá para fazer virtual, né? Eu acho que a gente não tem ferramenta suficiente para a quantidade de juízes para se fazer no Brasil todo. Então, provavelmente até o final de maio, as audiências estarão suspensas, mas todo o processo eletrônico ainda está em andamento. Ou seja, os juízes estão julgando, estão vendo os processos, Todo só não mundo tem audiência. Isso. E a partir de 4 de maio, então, até o Tribunal Superior começa a trabalhar vamos dizer, no Zoom, né? Porque agora sessão é tudo no virtual, Zoom. Isso. Sessão virtual. Agora, como é que, nesse momento de coronavírus, como é que a gente consegue que a legislação proteja os trabalhadores, né? Como é que faz o trabalhador demitido? Ele pode ser demitido na época de pandemia? Hoje mesmo me ligou a Renata, ela não tem 1 ano de trabalho, ela foi demitida hoje. Ela não fez 1 ano ainda, fazia 11 meses. Ela tem direito ao seguro-desemprego? Não tem? Como é que ficou? Como é que funciona na época de pandemia? Não houve uma medida provisória que impedisse a despedida. Isso quer dizer que, se o empregado não tem uma estabilidade, isso é, não está gestante, não é um acidentado, não é um dirigente sindical, não é Ele pode ser demitido. Ele pode ser demitido. Por um acaso, ela precisava ter pelo menos 12 meses para acessar o seguro-desemprego, salvo se ela teve outros contratos de trabalho anteriores. Então, ela pode ser que não acesse o seguro-desemprego, mas ela tem direito ao FGTS, a multa dos 40%, férias, 13º, saldo de salário, salvo se a empresa fechou em virtude da pandemia, que é força maior, e a demitiu porque fechou. Então, vamos ver 2 cenários. Um cenário é os cinemas, né, os shoppings, os lojistas, eles estão amargando prejuízos, enormes prejuízos, porque está tudo fechado, mas se tiver um dinheiro guardado, ele consegue pagar o seu trabalhador. Consegue segurar 1, 2 meses, suspendendo ou reduzindo o salário. Mas aquelas empresas que não suportaram, e eu conheço alguns empresários que não suportaram, tiveram que fechar suas portas, demitir todos os empregados e depois pedir um processo de falência ou a baixa da empresa. Mas, nesse momento, foi extinta a atividade. Se foi isso, ela não vai acessar nem o FGTS, nem o seguro-desemprego, e a multa do FGTS de 40 cai para 20. Eu até fiz um vídeo ontem em que eu então, estava... a desgraça pouca é besteira, ou seja, além de demitido, o trabalhador, coitado, se a empresa acabar, ele fica só com 20% do FGTS e perde não, deixa de receber nesse momento, ou perde. Deixa de movimentar. É dele. Não, mas, uma mas ele perde as férias, aquele não, valorzinho.
Não, isso ele não Férias, perde. 13º, saldo de salário, ele não perde nunca. Se forem férias vencidas, as férias proporcionais, saldo de salário, não Se ele perde. não Agora, perde, ele vai receber, mesmo com a vai. empresa fechada. Mas se foi fechado em virtude dessa pandemia, ele não tem direito ao aviso prévio, porque o patrão não tinha como prever Ah, força claro. maior. Ele não movimenta o FGTS, que é um erro da Caixa, é a circular 620 da Caixa Econômica Federal, que entende que só por decisão judicial transitada em julgado da Justiça do Trabalho o empregado poderá movimentar o fundo, quando o artigo 20 da Lei do Fundo diz que é direito do trabalhador levantar o fundo em caso de força maior. Então, é uma interpretação equivocada da Caixa Econômica que não está permitindo, não é de agora, não, essa circular 620, se eu não me engano, é de 2013 ou 2014, é algo antigo. Então, precisamos pressionar o governo ou para fazer outra medida provisória, ou para pedir para a Caixa Econômica mudar essa circular, mesmo que a indenização adicional de 20 fique retida, que é o que a lei manda, no artigo 18, parágrafo 2º, o FGTS o trabalhador tem que movimentar, é a É o mínimo. sobrevivência A gente dele. vamos sugerir isso para os deputados Eu acho bem da importante. bancada do Rio, porque é muito importante que pelo menos ele tenha acesso a esses recursos. Bom, se a empresa decidir dar férias coletivas nesse momento de pandemia, como é que fica o trabalhador? Vai ficar de férias coletivas. Isso é, ele não Sim, e tem aí, opção. Desde que o patrão comunique com 2 dias de antecedência, esse empregado estará em casa sem trabalhar, recebendo o seu salário. A diferença é que, ao invés das férias serem pagas até 2 dias antes, como mandava a CLT, a medida provisória mandou pagar até o 5º dia útil do mês subsequente. Isso é, vai ter a mesma periodicidade que tinha o salário dele. Então, eu acho até que férias coletivas é a melhor das soluções que o patrão pode tomar, em que o empregado tem um impacto menor no seu bolso e ele descansa esse período de pandemia e acabou, põe no bolso lá o dinheiro das férias. tá, tem o Maré que está perguntando aqui, se o empregado não é demitido, mas fica sem receber a juização, mas não haverá audiência, pode ser imputada a multa para que o empregador pague os salários não pagos? Não, né? Eu não entendi bem a pergunta. É. Se ele não é demitido, mas o patrão não paga Se o o salário? empregado não é demitido, mas fica sem receber, não foi demitido, ele também não fica sem. Mas o empregador não tem como pagar. Aí o empregado vai e entra com a ação, mas não tem audiência, porque nesse momento não tem audiência porque está parado no tribunal. Ele assim, pode ser imputada alguma multa ao empregador porque não está pagando esse salário? Então, vamos lá, por partes. Primeiro, o patrão não está pagando o salário porque ajustou com o empregado a suspensão? Se houve um ajuste entre patrão e empregado após a medida provisória 936, que é de 1º de abril, do contrato suspender, o empregado não trabalha, não recebe, tem acesso ao BEPER, benefício emergencial criado pelo governo, cujo valor máximo é o valor do seguro-desemprego, R$ 1.810, mais ou menos. Corresponde mais ou menos a 80% do salário do empregado, mas o teto é 1.810. Agora, se não foi essa a situação, o empregado não ajustou nada com o patrão, não está trabalhando, não está recebendo, ele pode mais tarde cobrar. Se ele está trabalhando e não está recebendo, ele pode cobrar. Aí a pergunta foi, mas como se não tem audiência? Pedindo, na inicial, uma tutela de urgência. Os juízes estão trabalhando, os meus colegas, todos, eu faço parte das associações dos juízes do trabalho, porque sou uma juíza aposentada do trabalho, me ligam, falam dos pedidos, estão deferindo liminares ou indeferindo, deferindo. Então, eles estão trabalhando. É possível, sim, o juiz determinar que o patrão pague sob pena de astreinte, que é uma multa por dia de atraso. É possível. O que tem que fazer é entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, em face do patrão, procure um advogado e peça a tutela antecipada. É isso. Uma liminar, né? Tutela Entendi, antecipada. como se fosse uma liminar. A Helena está perguntando aqui, na suspensão do contrato de trabalho, o empregador
recolhe, o empregador está recolhendo o FGTS, o INSS? Não. Nada, nada. A MP ainda teve a coragem de dizer que se o trabalhador quiser, pague do bolso a cota previdenciária. O que eu venho sugerindo é que, pelo menos para a gestante, para que ela possa ter acesso à licença maternidade, que o patrão continue pagando, sob pena de ser inconstitucional a medida provisória. Em outras palavras, tem muitas, vamos dizer, pelo que eu estou vendo, tem muitas brechas nessa legislação do coronavírus Isso. na área trabalhista que deviam ser consertadas, né? Isso. Aí depois a gente pode até listar, sugerir para os deputados, para ver se a gente consegue avançar nisso. Bom, se a carga horária diminuir, o salário também pode diminuir? Pela medida provisória, pode, né? Explica para as pessoas, porque isso é... As pessoas ficaram muito angustiadas. Se você diminui o trabalho, diminui a carga horária. Claro, todo mundo está em casa. A ordem é ficar em casa, né? A medida provisória 936 autorizou que ajuste escrito, isso é, acordo escrito, papel escrito entre patrão e empregado, pudessem reduzir 25%, 50% ou 70% do salário proporcionalmente à jornada. Isso é, reduz 25% o salário, reduz 25% da a jornada. Reduz 50% do salário, reduz 50% da jornada. Eu fiz aqui um cálculo para vocês terem ideia, porque a ideia do governo foi muito boa, porque empregados que recebem até 3.135, isso é, até 3 salários mínimos, vale o ajuste entre eles, patrão e empregado, sem o sindicato. Ou aqueles hipersuficientes, isso é, aqueles abastados, aqueles que ganham mais de R$ 12.202 e possuem diploma de curso superior. Só para a gente ter uma ideia, quem ganha R$ 1.045, que é o valor do salário mínimo, a maioria, e ajusta com o empregado a redução de 25% do salário e da jornada, o governo paga 25% a diferença. Ele vai passar de R$ 1.045 para R$ 992,75. Isso é, no final do mês, a renda cai 5% apenas. É razoável para manter o emprego deste trabalhador, para que ele da massa trabalhadora brasileira que ganha então, salário. Fizeram uma fórmula em que o governo entra com dinheiro para o trabalhador... Para compensar o que o empresário, enfim, não consegue mais pagar. Sempre terá uma perda, mas é uma perda dentro do que a gente está vendo. O Sebrae falou que já 600 mil empresas fecharam, que nós estávamos com 12 mil desempregados, 12 milhões de desempregados. Já chegamos a 13 milhões. Já estamos a 13, quase 14 milhões. O prognóstico que se faz pela FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas. Fundação Getúlio Vargas, que é bem, vamos dizer, conservadora, é que nós vamos chegar a 24 milhões de desempregados com as medidas provisórias. Então, a gente tem que ter um olhar neste momento em que o governo está tentando fazer tudo para diminuir os impactos nos que ganham menos, que é a maioria, mais de 65% dos trabalhadores ganham até 3 salários mínimos, que é exatamente R$ 3.135. E eles vão ter uma perda de, no máximo, 30%. Isso é, quem ganha R$ 3.000, R$ 3.135, ajusta 70% de redução, que reduz 70% da jornada, e ganha 70% do benefício, ele vai ter uma redução de 30%. É muito? É. Mas todos temos que ser solidários nesse momento. A minha editora já me ligou dizendo, olha, não posso pagar direitos autorais. Os meus clientes já ligaram, não posso. Claro, quando o salário é muito pequeno, é mais difícil. Claro que se o salário é muito maior de R$ 12.000, vai dar o jeitinho dele, mas quem ganha pouco, fica difícil. Tem um monte de perguntas, não sei mais não de tanta... Bom, mas vamos lá, eu vou tentar ir juntando uma com a outra. A Cris pergunta assim, o empregador pode deixar de pagar o salário quando o empregado ficou em casa porque ele é do grupo de risco? Juntando com a pergunta da Paola. Tá, vou tentar explicar.
existe uma lei que foi a primeira lei que saiu, se eu não me engano, no início de março ou no meio de fevereiro, antes da primeira medida provisória, é a Lei 13.979. Essa lei conceitua quarentena e isolamento. Diz que isolamento é o trabalhador infectado ou doente. Infectado já testado, que não aparece, ou infectado. Mas testado não tem teste. Isso, doente. Isso era pensando que pudesse haver teste, né? Este Vambora. recebe os 15 primeiros dias de salário do patrão, 16º em diante da Previdência. Lembrando que a Câmara e o Senado acabaram de aprovar uma outra lei que estava dependendo de sanção presidencial, que os 7 primeiros dias de coronavírus, não sei como o trabalhador vai saber que é coronavírus, se ele não tem dinheiro para testar e o serviço público ainda não tem para todo mundo. Não apresentou o teste. Ele não precisa de atestado médico, só para os 7 primeiros dias. Ainda não foi sancionado. Sim, mas se a quarentena é de 14 dias, ser pelo menos 14 dias. Né? Também acho. Uma coisa meio... Me desculpa, mas essas coisas que o Congresso que não é para entender. A gente que às vezes a gente não muito, entende. Mas tudo bem. Bom, aí continua. Quando vai conceituar quarentena, o isolamento é quem está doente ou infectado. Quando vai conceituar quarentena, diz que quarentena é aquele que teve contato com um doente. Eu tive contato com um doente e, em virtude do meu contato com um doente, eu sou uma pessoa que posso disseminar, posso passar para outras. Para evitar o contágio, esta pessoa não pode trabalhar. E aí vem o parágrafo 3º e diz, neste caso, ele recebe como se estivesse trabalhando. Então, o doente recebe os 15 primeiros dias pelo patrão, depois pelo INSS. Pela Previdência, salvo a doméstica, que ganha desde o primeiro dia pela Previdência, e aquele que está suspeito de poder ter sido contaminado tem o direito à falta justa. Isso é, a não falta ir ao trabalho não, e receber o salário. Isso. Aí vamos falar da pergunta, né? Isso tudo para eu responder a pergunta. Mas, olha só, eu não estou doente, não tive com ninguém doente, não testei, não tem jeito de eu ter esse coronavírus. Mas como a gente, aliás, como você, Isso. como eu. Né? Isso, todos nós. Mas estou em casa. E eu pergunto, eu tenho que trabalhar? Eu diria, depende. O empregador desenvolve uma atividade essencial? Se o empregador desenvolve uma atividade essencial, como, por exemplo, médicos, enfermeiros, atendentes, e... Opa, deu uma queda. E você ficou... Voltou. Voltou. E oferece para você todos os meios para evitar o contágio, pelo menos para reduzir a probabilidade, como máscara, luva, ambiente seguro, etc., talvez não haja motivo para recusar. Todavia, se você é uma pessoa do grupo de risco, isso é, idoso, hipertenso e etc., diabético, já tem um cenário diferente. Eu incluiria até as grávidas, porque ainda não se sabe o malefício para o bebê, para o feto, o embrião. Então, estas pessoas que têm que trabalhar porque é atividade essencial, elas já podem, por si só, recusar se o patrão não dá estrutura. Então, não estamos falando ainda do risco. Então, eu tenho 29 anos e tenho que trabalhar no supermercado. Eu sou obrigada a ir. O patrão está dando para você álcool gel, está dando luva e máscara, e você está usando transportes que o patrão fornece, ou que você não tenha contato com os outros, ou que você use essa parafernália no transporte, então você tem que ir sob pena do patrão te punir. Mas, se você é uma pessoa do grupo de risco e ele não mudou o tipo de trabalho, porque ele podia te tirar daquele ambiente e colocar num outro ambiente sem risco, eu entendo que você pode se recusar sim a trabalhar, e se o patrão insistir no trabalho, na obrigatoriedade de trabalhar, você pode dar justa causa no patrão. Mas a pergunta ainda não foi respondida, porque a pergunta é, então eu me recuso a trabalhar, porque eu sou atividade de risco, eu sou pessoa do grupo de risco, o empregador é essencial, eu recebo o salário?
A lei não diz. Isso vai ficar ao critério de cada um. Cada juiz. Como não tem audiência, Como sabe não Deus tem quando vai receber. audiência, provavelmente o juiz vai dizer, o empregador vai dizer, olha só, o trabalho é o fato gerador do salário. Se você não Não trabalha, trabalhou, você não vai receber. você Agora, não tem como é que salário. faz o profissional de saúde, por exemplo, que não recebe os equipamentos de proteção individual, que todo mundo chama o EPI, que todo mundo diz, não recebe no seu atendimento? Como é que fica? Ele vai se expor todo dia à doença e faz o quê? Não, eu dou o exemplo do próprio médico chinês, que foi quem alertou para a gravidade dessa pandemia e ele morreu, porque ele não utilizou essas medidas preventivas. Então, não importa se é um profissional de saúde ou não, eu sei que a mão de obra dele é essencial, mas se ele é um devoto e ele quiser gastar do bolso dele a proteção, tudo bem, mas a obrigação é do patrão de fornecer ao empregado um meio ambiente saudável, um meio ambiente que diminua os riscos do trabalho. Então, ele pode se Mas será que é assim que os juízes vão entender, Olha, as pessoas, num momento desse, as pessoas estão com muito medo, na verdade. Então, mas eu acho que a maioria... Pronto, voltou. É a sua internet. Oi? Melhorou? Foi. É porque assim, aqui vai e volta, vai e volta. Desculpa aí, desculpa as pessoas. Eu te via, não sabia se era eu que estava sumido ou você, mas enfim. Desculpa te interromper. Bom, outra pergunta que as pessoas estão muito preocupadas, assim, o patrão pode usar, por exemplo, eu tenho um crédito de hora extra. O patrão pode se utilizar disso nesse período para compensar esse período de quarentena? Pode. Você fica em casa, mas eu compenso com a hora extra que você tinha. Isso, continuo recebendo salário porque eu estou compensando a hora extra. Perfeito. Não, eu estou aqui com a MEI dizendo assim, descontaram 25% do meu salário no mês de março. Isso é constitucional? Se a medida está valendo a partir de abril. Descontaram o salário dela em março ainda. Não pode. Não pode, né? Não podiam, viu, MEI? Não podiam ter descontado a sua... Não pode. Por nenhum motivo. Alguns advogados, e eu debati isso muito com esses advogados, achavam que poderiam utilizar o artigo 503 da CLT, que explicitamente dizia que, em caso de força maior, é possível reduzir o salário em 25%. Percebam que foi o que o advogado aconselhou para esse empregador dela. E eu vinha defendendo que esse artigo é de 1943 e que ele não tinha sido recepcionado pela Constituição, porque a Constituição, no artigo 7º, inciso 6, diz que só por acordo coletivo ou convenção coletiva pode-se reduzir salário do empregado. Então, aquele artigo... Então, Meire, é isso mesmo. É inconstitucional, ele não pode descontar os 25%. Março não pode. Depois que a empresa demitiu o empregado, a Dayana que está perguntando, depois que a empresa demitiu o empregado, pode recontratar esse empregado assim que a pandemia acabar? Por exemplo, recontratar o mesmo funcionário daqui a 3 meses? Pode, né? Pode, mas não pode. Pode, mas não pode? Isso arrasa, gente. Vamos explicar. Primeiro, se ele está recebendo seguro-desemprego, ele não pode acumular os dois, ele tem que optar. 2, existe uma regrinha na CLT que a gente aplica de forma analógica, que o empregador tem que esperar pelo menos 60 dias entre o fim de um contrato, já computado o aviso prévio, e o início de outro contrato, sob pena do aviso prévio ir além daquele limite e pegar o outro contrato, ficar um tempo muito curto entre um contrato e outro, e o empregado mais tarde colocar a empresa na justiça alegando que era um contrato só. Não sei se vocês entenderam. Há uma grande maioria... Vamos lá. Há uma súmula, isso é um entendimento majoritário do juiz, que readmitir com um tempo muito exíguo,
e a gente entende que Ou seja, tempo com pouco curto, tempo entre a demissão e a nova contratação. isto é, 60 dias, contado do fim do aviso prévio e o início do novo contrato, tem que ter mais de 60 dias. Se tiver 60 Nessa dias, época de pandemia, na verdade, vê se melhorou. Olha, voltou sua voz. voltou. Agora eu Pronto, coloquei, eu voltou. tentei o Wi-Fi para ver se melhora. Vamos lá. Já estou te ouvindo. Eu sei que a internet está difícil. Eu caí semana passada inteira por causa da internet. Mas é natural, porque como ninguém usava, agora todo mundo, graças a Deus, está usando. E, por outro lado, você tem as lives, e aí todo mundo... Aliás, nesse momento, agradecer, a gente está com mais de 300 pessoas ouvindo a gente, cheia de perguntas. Queria, assim, dizer que a gente vai ter que selecionar, porque não vai dar o tempo, a live é só de 1 hora. Mas, Isso, enfim, mas para vamos encerrar a tentando, pergunta, vamos continuar. né, da pessoa que fez, pode readmitir sim, mas para o patrão e para o empregado, o ideal é que esperem mais de 60 dias entre o fim do contrato, que é o fim do período do aviso prévio, e o início do outro. Então, Mas, é o nesse caso, tempo... e agora que não tem aviso prévio, os 20 não são tem se 60 dias corridos. encerrou. Não tem se encerrar. A empresa foi extinta por força maior, mas se ele vai readmitir é porque não foi extinta. Então, não me parece que essa pergunta foi a extinção por força maior, né? Se eu Não foi. demitir empregados, mas continuo viva com a empresa, eu tenho que pagar todas as verbas. Né? Mas Se a posso empresa readmitir daqui a 60 dias. Isso. Bom, a Fernanda pergunta assim, na redução da jornada, é possível a realização de horas extras? O ideal é que não, né? O ideal é que não, mas eu iria analisar um caso concreto. Se foi eventualmente num dia você passou do horário, o patrão paga. Mas o ideal é que, se você está trabalhando menos horas e recebendo menos, que você não faça horas extras. E aí, obviamente, será considerada extra aquilo que exceder da jornada reduzida. Né? Se você tinha 8 horas e reduziu para 4 horas, será extra o dia que você trabalhar a quinta hora. Então, claro, essa hora será extra. Mas o ideal é que o empregador não faça isso com o empregado, deixe o empregado. Claro, pois ele já reduziu o horário e não vai agora fazer hora extra. Não faz nenhum sentido, está reduzindo o salário dele. Aqui uma outra pergunta. O empregador deixa todos em casa por 20 dias e depois chama os funcionários para fazer a suspensão. Como ficam os dias que os trabalhadores ficaram à disposição do empregador? Ele tem que pagar esses 20 dias, claro. Não é isso? Deixou em casa 20 dias. Deixou em casa, assim, fica em casa. Aí quando ele chegou, ele falou assim, olha, não estou aguentando, vou ter que demitir vocês. Mas esses 20 dias que ele deixou em casa, ele vai pagar, não é isso? Tá, sim, em princípio sim. Vamos lá, se não houve um ajuste... Eu não aguento esse teu em princípio. Porque tudo depende, né? Tudo depende. É porque a pessoa pergunta, quando vai perguntar de novo, não, mas eu assinei um papel. Você assinou com o patrão que você ia ficar em casa e não ia receber? Se você assinou com o patrão e isso ocorreu depois de 1º de abril, acabou esse pedaço. Você não vai receber, ele vai te demitir, você não vai receber. Mas se você não assinou nada e você ficou em casa sem trabalhar, aí voltamos àquela discussão inicial. Estava fechado o estabelecimento? Foi uma determinação do governo estadual que não funcionasse? Era um caso de shoppings, de lojistas, de cinemas, de teatro? Então, voltamos. Você não é um contaminado? Então, se você não trabalhou, teoricamente, você não tem salário. Então, não existe uma resposta para esse caso. Se você me dissesse, trabalhei, eu ia dizer, você vai receber. Agora, você diz, não trabalhei porque o governo estadual determinou o isolamento social e ninguém podia ir para a empresa fechou a porta, paralisou temporariamente a atividade por determinação do governo.
Nesse caso, não há lei que diz se é para pagar ou se não é para pagar. Quer dizer, na verdade, tem que ter a consciência social desse patrão, né? Que deve ter lá um dinheirinho guardado e não deixar os seus funcionários sem receber o salário, porque também o funcionário, o trabalhador, não tem culpa da pandemia. Bom, a empresa pode, nesse momento, desligar um funcionário e parcelar a rescisão? Não, também não pode. Também não Nenhuma pode. MP autorizou isso e nem o ajuste entre as partes. Esse eu não falei em princípio, hein? Porque essa é certa. Não pode parcelar. Mas e se parcelar? Mais tarde você pode ir no judiciário cobrar a multa do valor em 10 dias, cabe a multa de um salário. Então, ele pode mais tarde cobrar multa pelo atraso. Entendi. Bom, quem tem o salário acima de R$ 3.135, é obrigatório o sindicato ou foi essa decisão do Supremo? Vamos explicar para as pessoas a decisão, que ela foi ontem, né? Ontem, foi do Supremo sexta. Tribunal Federal. É sexta-feira. Porque ontem era domingo, na verdade, sexta. A gente já perde um pouco a noção, hoje é segunda. Então, assim, qual é a decisão do Supremo no que diz respeito a quem ganha mais de R$ 3.135 e que precisaria, na demissão antes, precisava o aval dos sindicatos e agora não vai precisar mais? Explica aí para o povo. Então, vamos lá. A MP 936, que foi objeto da decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade 6363. Essa medida provisória, 936, trata apenas de 2 tipos de trabalhadores com faixas salariais: empregados até 3.135 e empregados que ganham igual ou mais R$ 12.201. Então, ou seja, até 3.135 e mais 12 mil. Isso. Para estes, não há necessidade do sindicato. É isso que foi constitucional. Foi decidido pelo Supremo. A constitucionalidade pelo Supremo da possibilidade de ajuste escrito entre empregado e empregador sem a intervenção do sindicato. A contrário sensu, isso é de forma oposta. Aquele que ganha mais que 3.135 e menos de 12.202, ele, para a redução do salário, precisa necessariamente que o sindicato autorize através de acordo coletivo ou convenção coletiva. Não é uma homologação, não, como era a rescisão. É fazer a autorização. Negociação coletiva e uma norma coletiva. É muito mais complexo do que um carimbo. Então, continua vigente o artigo 7º, inciso 6 da Constituição, que determina que só por acordo coletivo ou convenção coletiva pode-se reduzir salário. Então, entre 3.125 e 12.202 não pode haver, segundo por decisão do Supremo, não pode haver qualquer modificação salarial sem uma convenção coletiva de trabalho. É isso? Perfeito, perfeito. Bom, os trabalhadores das atividades essenciais podem ter alguma redução de salário no meio dessa confusão? Pode. Por mesmo exemplo, sendo serviço essencial. Que eu tenho uma farmácia, né? Eu tenho uma farmácia, mas... Você tem lá um farmacêutico, por exemplo. Vamos é um serviço essencial, a lei determina que o farmacêutico esteja na farmácia. Onde eu moro, tem 10 farmácias, uma do lado da outra. Uma coisa inacreditável. Como é que uma monta do lado da outra? Mas são 10. É a Pacheco, é a Max, é a não sei quem, é a Life. Tem 10. Vamos dizer que por esse excesso de farmácia e por conta do isolamento social, o movimento tenha caído 50%. Então, embora ela esteja autorizada a funcionar, porque é uma farmácia, a clientela reduziu 50%, ela não tem como sobreviver, porque ela continua pagando aluguel, continua pagando empregados. Então, é possível, sim, mesmo para aquelas atividades essenciais, que o patrão ajuste com os empregados, desde que eles ganhem até 3.135 ou mais de 12.202, a redução de salário. Então, pode ser. Só preciso falar aqui um detalhe que passou nessa nossa conversa.
A MP 936 permitiu a redução de 25% do salário proporcional à jornada, independente da faixa salarial, tá? Só para a gente fazer essa exceção. Reduzir 50% e 70% é que só se É aplica que não para quem pode. ganha 3.135. Mas pode, se for 25%, pode reduzir, mas desde 25%. que pela Isso, MP, não pela legislação comum. Quer dizer, é uma desde que legislação haja um específica acordo para esse escrito momento. Isso, desde que haja um acordo escrito entre patrão e empregado, independente da faixa salarial, 25% pode reduzir junto com a jornada. Agora, se quiser reduzir mais que 25%, aí sim a gente volta para aquelas faixas salariais. É que eu deixei escapar essa exceção para que Então, deixe vamos claro aí para o recapitular que isso é pessoal. muito importante. Se for diminuir até 25% do salário, pode diminuir em qualquer faixa. Se for mais do que isso, quem ganha entre 3.175 e 12.202, essas pessoas só se houver o acordo coletivo com o sindicato. Perfeito. Bom, é muita pergunta. Eu não sei o que eu vou fazer, porque o tempo já está acabando, não para de chegar. Mas, enfim, vamos aqui, tem uma pergunta que eu... Bom, todas são importantes, gente. A Érica está perguntando aqui o seguinte: será considerado acidente de trabalho se o empregado pegar coronavírus? Mas tem um decreto do governador dizendo isso. Eu não me lembro agora, é do governador Witzel. Infelizmente, a medida provisória Mas para o servidor. 927 diz que não é acidente de trabalho, salvo comprovadamente. A explicação, eu até antes da medida provisória escrevi um artigo dizendo que era acidente de trabalho, porque não tinha vindo a medida provisória, só uma lei pode excluir e modificar outra lei. E aí a explicação é que hoje o contágio é comunitário. Isto é, você não consegue mais identificar de quem você pegou o coronavírus. Não existe mais essa visão. Você pode ter pego porque botou a mão no carrinho do supermercado ou porque colocou a mão até no cabelo, se você estava na rua, alguém espirrou. Então, há diversas maneiras hoje de se pegar. Então, não teria como comprovar que você pegou no trabalho, por isso a presunção trazida pela medida provisória 927 é de que não é acidente de trabalho, salvo nesses casos óbvios. Você é uma enfermeira desses hospitais que estão atendendo, não de plástica, né, gente? Dos hospitais que estão atendendo pacientes em que a maioria Doentes, de portador. verdade. Aí eu acho que nestes casos o nexo causal, né, vamos dizer, a presunção é óbvia. Se você que é acidente de trabalho, óbvio. time, é acidente de trabalho. Então, essa seria mais ou menos... Mas acho que tem um decreto do governador que eu li outro dia que dizia para os servidores nos serviços essenciais de saúde que seria acidente de trabalho. Tem aqui uma pergunta do Felipe. Quando uma pessoa volta de atestado com suspeita de coronavírus, né, do Covid-19, ele pode ser mandado embora porque está com Covid, teve a suspeita? De jeito nenhum. Não. Se ele está doente ou está acometido pelo vírus, né? Não sei se a gente fala disso, o que ele fica é ou em quarentena ou em isolamento. E aí vai naquele negócio da MP. É a hipótese de interrupção do contrato de trabalho, isso é, você não trabalha e recebe, nesse caso tem previsão na lei de que você vai receber, e a hipótese é o patrão não pode demitir, salvo por justa causa. Agora, tem aqui uma pergunta dos horistas, que são aquelas pessoas que trabalham por hora. Como é que o professor, por exemplo, que só ganha por hora, fica no meio dessa pandemia se ele não tem hora trabalhada? Ou ele vai fazer no máximo a hora trabalhada pela internet? É isso. O que a medida provisória 927 disse é que aqueles que antes trabalhavam presencialmente, isso é, o professor dentro do colégio ou da faculdade, e em virtude do isolamento social, passou a trabalhar pela internet, que é o que a gente está fazendo agora. Se o professor está dando aula, por exemplo, minha filha está tendo aula pela internet do colégio dela. Meu neto está tendo aula pela internet, apesar de ter apenas 4 anos, o colégio, a professorinha faz lá, põe os amiguinhos, faz sim. lá. A maioria das Então, escolas está tentando fazer. E ele usa a ferramenta própria, isso é, eu estou usando meu próprio tablet, meu próprio internet, meu próprio computador,
você tem direito à jornada de trabalho e você vai receber como se estivesse trabalhando no ambiente de trabalho. Isso é como se estivesse no colégio. Mas, infelizmente, a gente sabe que algumas faculdades e alguns colégios não têm dinheiro para essa estrutura. Isso é, o aluno não tem acesso a essa internet. E aí não consegue fazer isso. Neste caso, o professor vai ficar em casa sem trabalhar. O ideal era Mas não esse por culpa professor, dele. não Né? por O culpa ideal é dele. que a escola continue pagando. Isso, o ideal é não deixar para os juízes amanhã ou depois julgarem se ele tem direito ao salário ou não. O ideal era ele já procurar essa escola, ou esse colégio, ou essa faculdade, e dizer: me coloca de férias, porque é uma forma que eu tenho de garantir que eu estou recebendo, porque você recebe o salário nas férias, e não te onero, e mais à frente, a gente vai ter que compensar esse período que eu estou em casa. Então, período que seriam de férias escolares, eu vou trabalhar. Então, gente, não fique só esperando, eu vou ganhar tudo em casa. Eu não sei, a lei não diz. Para não ter risco para o trabalhador, procura o patrão. Hoje em dia, você fala com o chefe, com o patrão por WhatsApp, por e-mail, tenta fazer um acordo com ele de entrar de férias, de antecipar feriados, Olha, a medida provisória permitiu, de forma bilateral, inclusive antecipar férias futuras. Isso é aquele primeiro caso que ela só tinha 9 meses ou 11 meses de casa, ela podia antecipar essas ainda não adquiridas e as futuras. Então, isso dá 2 meses de folga para esse trabalhador e vamos dizer, descanso para o patrão, que sabe que não vamos ter férias coletivas, porque vamos ter que repor o ano letivo ou o semestre letivo, dando aulas, invadindo aí a época de férias escolares. Bom, tem aqui, como é que fica para a empregada doméstica? Ela é diferente na MP que qualquer outra atividade? Não, é igualzinho, igualzinho. Se quer deixar a empregada em casa, o ideal é patrão empregado. Essa é uma pergunta da dona Arlete. Isso, o ideal é ajustar as férias, né? Dar férias para a sua empregada para ela poder ficar em casa. Ou faz o que eu tenho feito, eu tenho pago um táxi, porque ela mora perto, para ela não precisar utilizar o transporte público e não ter contágio. Então, eu pago, na verdade, é o próprio porteiro do meu prédio que me cobra como se fosse um Uber, traz a empregada e leva quando ela vai embora. Então, ela vem alguns dias da semana, prepara tudo. Então, o ideal é que a gente proteja esses trabalhadores da condução pública e mantenha o emprego, usando qualquer das formas, teletrabalho, antecipação de feriados, antecipação de férias, deixa uma semana em casa e a outra uma semana trabalhando, se você tem 2. Isso dá para tentar ajustar tudo. Bom, a gente já está, sei lá, 10 minutos. A gente não pode deixar de falar um pouco dessa MP que votou na Câmara dos Deputados, mas não votou no Senado, que o presidente retirou hoje por conta de não ter votado, não teve acordo. Então foi retirada essa medida provisória, a tal verde e amarela, né, do contrato verde e amarelo, foi retirada e as pessoas não sabem bem como isso vai ficar. Né? A informação que a gente teve, a Vólia vai explicar melhor, é que efetivamente com a retirada vai ser representada uma nova medida provisória, talvez não igual, provavelmente não é igual, só para a pandemia, porque um dos argumentos da não votação do Senado foi que, e é natural, as matérias que estão sendo votadas nos parlamentos virtualmente são sempre matérias que digam respeito ao coronavírus, né? E é natural, porque senão você sai votando matérias que você tem que estar discutindo no parlamento, como deve ser na democracia. Então, no momento de pandemia, se vota as emergências para a pandemia. Então, esse é o argumento que fez com que a medida provisória não fosse votada e, portanto, ela foi retirada. Mas ela chegou a fazer alguns efeitos, quer dizer, as pessoas podiam contratar com aquelas regras. Quais eram essas regras? Como é que fica com a retirada da medida provisória? Qual é a preocupação que as pessoas têm que ter? O que era o tal contrato verde-amarelo, que é um contrato pensado para maiores de 55 anos e jovens até 29 anos? Explica um pouco para nós, Vânia. Então, o nosso tempo está acabando. Essa medida provisória 905, ela foi feita em novembro de 2019 e caducaria
hoje, às 23h59, pá, meia-noite ela caducaria. O que percebeu o presidente da República? Percebeu, até pela fala do presidente do Senado, que ele não ia colocar em pauta. Então, percebeu que ela ia caducar. Se ela caducasse, o entendimento é de que houve uma rejeição tácita, isso é, o Senado não gostou, não acatou. Não quis, não acatou. Não deixa de ser, né? Se houvesse uma rejeição, não poderia, na mesma legislatura, isso é, até o final de 2020, apresentar o mesmo projeto. Tratar igual da mesma matéria. O que ele fez? Ele próprio, com a MP ainda vigente, revogou. Os constitucionalistas dizem que a expressão está errada. Seria uma suspensão condicionada. Mas não interessa. Não interessa. Tirou a medida provisória. É isso. Isso. Revogou a medida provisória e pode fazer outra medida provisória tratando do tema, mas não de forma idêntica à anterior. Meu amigo Rodolfo Pamplona está aqui vendo a gente. Tem um monte de gente ali, eu não consegui falar de todo mundo. Dar os parabéns para todo mundo, agradecer a todo mundo. Então, o que eu consegui conversar com os constitucionalistas é que ele pode criar novamente uma regra de carteira verde e amarela, inclusive com esse nome, dizendo que, de fato, é para uma faixa etária, que são os jovens, e outra faixa etária, que são os mais velhos. Mas ela não pode ser idêntica à anterior, mas pode reproduzir parte do conteúdo, com a redação diferente, sob pena do Supremo Tribunal Federal entender que é uma espécie de uma volta que o presidente está dando, porque é proibido reeditar medida provisória com o mesmo conteúdo no mesmo ano de legislatura. Ele retirou para não perder o projeto, é claro. Óbvio. Que o projeto era importante para o governo. E eu vou dizer, no meu ponto de vista, a parte menos importante era o contrato verde e amarelo. O contrato verde e amarelo, que é aquele que tem o primeiro emprego, ou deveria ser para o primeiro emprego, ele atinge muito. O primeiro e para o último, né? Depois do 55. Eu sei que o governo faz uma propaganda maravilhosa, mas a gente tem a experiência da Lei 9.901, se eu não me engano, que foi a lei do primeiro emprego, criado lá na época do Fernando Henrique, não sei se vocês lembram, que quase não deu certo. Agora, a minha preocupação era... Mas a vantagem era que você não pagava os 20%, as empresas não pagariam, portanto, de alguma maneira, diminuía o problema. Isso é que eu acho que era a grande coisa, vamos dizer, modificação feita pela MP, e muito importante, era o não pagar o imposto patronal, fazendo com que as empresas se fortalecessem, vamos dizer, ficasse menos pior e, portanto, demitisse menos. Essa era a minha esperança. Isso, mas qual era a minha preocupação? A preocupação é que a MP, ao argumento de que queria trazer a carteira verde e amarelo, que era incentivar o primeiro emprego, que eu dou super força, que eu acho que vale sempre tentar mais uma vez, com novas medidas, ela baixava os juros trabalhistas das dívidas da Justiça do Trabalho do empregado, tirou a correção monetária. Ia ser a única dívida trabalhista que, desde o ajuizamento da ação até a condenação, não ia correr correção monetária, a dívida ia ficar congelada. Isso era uma aberração tão grande. Havia partes da medida provisória, como uma que foi inserida no apagar das luzes na Câmara dos Deputados, que um acordo extrajudicial feito em escritura pública daria quitação geral e o empregado não poderia mais reclamar nada na Justiça do Trabalho. Isso é, o patrão ia começar a pagar verbas da rescisão numa escritura pública. Então, realmente foi excessiva a MP 905. Se ele reeditar só com o contrato verde e amarelo, já melhora. Gente, eu estou só faltam 5 minutos, já tem gente aqui, tem que ter mais live com a Volha. Assim, mas eu tinha que, né, em um segundo, agradecer a todo mundo que participou. A gente está com 370 pessoas no ar nesse momento, uma super live, né?
graças a Deus, mas é pela tua competência, agradecer o teu carinho, agradecer a todo mundo que participou, que ouviu, que perguntou. Olha só, eu acho que nunca teve tanta pergunta, eu não consegui fazer todas, olha, enfim, porque o tempo não deu, mas foi muito legal. As pessoas estão fazendo um monte de sugestões aqui, mas eu queria você tem literalmente, ah meu Deus, que horror. A gente tem, acho que só 4 minutos, mas acho que você pode dar assim umas 3 ou 4 frases que ajudem o trabalhador nesse momento tão difícil que a gente vive. E eu já vou me despedir para depois não precisar voltar. Um beijo para todo mundo, mas olha, é com você. Vamos lá. Eu sei que a fase não é boa, eu sei que todos nós estamos em isolamento social, que o dinheiro está curto, que provavelmente vai ficar mais curto daqui a 1, 2 meses, mas isso vai passar. Isso vai passar e o conselho que eu dou é: tentem negociar com o seu patrão para você não perder o seu emprego. Primeiro, obviamente, redução de salário é melhor do que a suspensão do contrato. Ou, melhor do que reduzir salário é entrar em férias. Pede para ficar esse tempo em casa, para férias futuras. Isso é bilateral, você tem que concordar. Então, acho que o meu papel aqui é muito mais como aconselhadora jurídica. Não adianta pensar, eu vou ficar em casa, vou ganhar. Eu não sei se você vai ganhar, a lei não diz. E você pode correr o risco do tempo que está em casa não ganhar nada. Então, ajuste com o seu patrão antecipação de férias, ajuste alteração de função no período da pandemia para você exercer outra função que possa ser feita pela internet, que possa ser feita pelo telefone. Então, eu já via colegas meus, né, empresas, colocando motoristas para ajudar a fazer divulgação pelo celular, mandando zap para Mas todo não mundo. faz mal, todo mundo é uma forma de manter o seu emprego. Tem que imaginar, tem que inventar. Olha, Ricardo Menezes está aqui também, tem uma live. Não, se eu for dar beijo, eu vou dar beijo em todo mundo. Está aqui a Danda agora, Alexandre, Jorge de Portugal, minha amiga, minha irmã, tem um monte de gente entrando. Mas, enfim. Então, é mais ou menos isso. Eu queria agradecer a oportunidade que a Laura Carneiro está nos dando, né? E a todos vocês que estão assistindo, de poder perguntar realmente a sua dúvida. E esse canal nosso é muito importante. É bom lembrar a responsabilidade que a Laura sempre teve e continua tendo com os trabalhadores, com o direito do trabalho e com tudo aquilo que ela veste a camisa, né? O direito das mulheres, tudo. A Laura é um exemplo de pessoa e foi uma deputada federal excelente. Espero que volte a ser. Bom, você é fantástica, eu acho que é isso. A Vólia resumiu. Gente, é ter muita garra, muita fé, é entender que Laura, esse é o momento... lembra de gravar a live. Quando encerrar, vão aparecer umas bolinhas. Você fotografa antes de dizer que quer salvar. Depois você salva, falar nisso, acho que eu vou fotografar a gente agora, que aí fotografa tudo. Isso, fotografa, vai, oi. Você está me ensinando, porque eu ainda vou aprender, mas está quase acabando, de qualquer jeito. Obrigada a todo mundo que está aqui, né? Obrigada às pessoas que participaram. E vai passar. Eu fiz uma gravação na Páscoa dizendo isso, e é isso. É um momento muito difícil, vai ser uma recessão louca, mas o brasileiro é sensacional. Vamos criar um monte de coisas novas para cada um poder sobreviver, né? É um momento de solidariedade extrema, as pessoas estão tentando ajudar. Dá um beijo no Fernando Cassar, senão eu apanho aqui. Né? Tá aqui, ele está aí. Eu sei que ele está aqui. Um beijo grande para você. Olha, muito, 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 muito obrigada. Vamos ver se a gente marca, não sei se a gente vai marcar outro, vamos ver se vem essa nova MP, o que vem que a gente pode mudar, mas de qualquer jeito vamos tentar ver o que a gente pode sugerir para a Câmara de Deputados para melhorar a vida das pessoas. Muito obrigada mesmo. Beijos. Beijo para todo mundo e obrigada a todos.